Graça e paz para você que está chegando aqui, mais um vídeo no canal Graça e Paz para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mas antes de irmos ao vídeo, você quer aprender sobre informática? Quer ter uma nota alta para poder passar em concursos públicos na matéria de informática? Então se inscreva no canal do Romilton Júnior. Lá você encontrará conteúdos para concursos e também cursos de informática. Se inscreva no canal dele e entre em contato com ele. Então, vamos a mais um vídeo? Nos libertou do império das trevas e nos transportou. Graça e paz para você que está chegando agora neste vídeo. Curta, comente, compartilhe, nos ajude a propagar a palavra de Deus. E você que é novo aqui, que é nova aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado, notificada por todas as novidades que saem aqui no canal Graça e Paz. Este é o primeiro vídeo de uma nova série, o ensino da unção de Deus. Aqui falaremos sobre este ensino que o próprio Deus nos dá através da unção que vem dele, que procede dele. Essa unção é o Espírito Santo. Estes vídeos serão totalmente baseados na palavra e o que a palavra está dizendo. E também tudo aquilo que o Espírito Santo revelar através da palavra. Não usaremos aqui nada de teologia, nada de interpretação humana. Não estaremos aqui colocando nossas opiniões particulares, mas sim aquilo que a palavra de Deus está nos informando. E hoje, neste vídeo, começaremos sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Muitos respondem e responderão que nascer da água é ser batizado nas águas e nascer do Espírito é nascer de Deus ou nascer de novo. Embora nascer de novo e nascer da água e do Espírito sejam a mesma coisa, nascer da água e do Espírito é o assunto que tem tido mais dúvidas no meio evangélico, no meio religioso, entre os estudantes da palavra de Deus. Mas será que essas dúvidas são fundadas em preceitos humanos, por não receberem o ensino da unção que procede do santo, ou porque ninguém quis procurar ainda com mais atenção sobre responder essa pergunta que traz muitas dúvidas entre várias pessoas? Vejamos primeiro o que Deus prometeu para que o mundo pudesse ter condições de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, receber a salvação que procede de Deus. Mas um detalhe, essa salvação ela é condicional. Todo aquele que crê no Filho de Deus não será confundido. Ou seja, para nascer de novo e receber esta salvação, é necessário ouvir o testemunho do Filho e crer nele. Então vejamos as promessas que Deus trouxe através dos profetas para prometer essas condições. A possibilidade de alguém no mundo poder se achegar a Ele. Como Ele mesmo fala, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Certo? Vamos ler primeiro em Jeremias capítulo 31, começando no versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, nesta promessa, Deus está anunciando que viriam dias em que Ele, o próprio Deus, faria uma nova aliança com Israel. Uma aliança diferente da qual Ele havia feito com o povo no dia que Ele os tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Porém, naquele tempo, o povo de Israel se extraviou dos caminhos do Senhor, indo após outros deuses, porque eles não sabiam o que havia acontecido com Moisés quando o mesmo havia subido ao monte e tardado um pouco de tempo ali na presença de Deus. Então eles haviam pedido a Arão para que fizesse uma imagem e apresentasse como se fosse um Deus, o Deus que os tirou da terra do Egito. E mesmo após de terem ouvido do próprio Deus que eles não deveriam seguir outros deuses e nem fazer imagens para os adorar. E nessa nova aliança que Deus havia prometido firmar com a casa de Israel, Ele imprimiria na mente as leis dele e as inscreveria em seu coração. O que seria isso? Ele mesmo ensinaria ao seu próprio povo. Ninguém mais precisaria dizer um ao outro: conhece o Senhor, mas o próprio Deus ensinaria sobre todas as coisas. Vejamos uma outra promessa que fala também a respeito disso, lá em Ezequiel 36, a partir do 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Até aqui.
Isso está muito interligado com o que a gente leu lá em Jeremias 31, onde Deus imprimiria suas leis na mente do povo e inscreveria os seus estatutos em seu coração. Isso é dar um novo espírito e um coração novo. Glória a Deus! Ele fez isso, como ele havia prometido. E quando foi que isso foi realizado? Justamente quando ele aspergiu água pura sobre o mundo para purificar das imundícias e dos pecados sermos purificados. Como ele fez isso? Enviando o Senhor Jesus Cristo ao mundo, enviando a palavra, o verbo como homem, não era Deus, era homem como você e eu, porém, ele nunca havia pecado e nasceu sem pecado. Não nasceu pecador. E pela obediência foi até a cruz, se fazendo maldição pelos malditos. Como a própria palavra diz, que a lei, que era a lei de Moisés, dos 10 mandamentos, até os mandamentos do serviço do templo, esses dois são uma lei só. Num outro vídeo nós veremos sobre isso. A lei, como diz a Escritura, ela não foi promulgada para justo, e sim para transgressores. Jesus nunca transgrediu. Ele veio como um homem, nasceu puro, ente santo, como está escrito, nasceu santo e nunca pecou. Foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Morrer na cruz é morrer, é ser feito maldição. Ele se fez maldição pelos malditos. Nós é que merecíamos a cruz, ele não. Mesmo assim, a misericórdia de Deus, que se renova todos os dias, que não tem fim, fez com que, pela graça, fôssemos salvos, crendo no único Filho dele, que veio como homem e morreu na cruz por nós, certo? E como é que isso interfere no novo nascimento, nascer da água e do Espírito? Simples, mas antes temos de ler um outro versículo que fala também a respeito disso aqui que acabamos de ler, de Jeremias 31, e esse agora de Ezequiel 36, certo? Vamos lá. O texto em questão que a gente vai ler agora é 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18 e capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse texto fala sobre o caminhar na fé e perseverar caminhando na fé, não se misturando com as coisas impuras, com ídolos, com as coisas do maligno, com as coisas do mundo. E se purificar da impureza espiritual
é justamente se purificar da má consciência, uma consciência que não obedece a Deus, uma consciência rebelde contra Deus. E se purificar das impurezas da carne é justamente fazer a carne chorar, crucificar a própria carne, não satisfazer as vontades carnais, tanto as nossas próprias como as dos outros. Muito interessante isso, muito interessante. Mas isso aqui ainda não explica como é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Mas faz parte. Então, só é possível a pessoa perseverar na fé se ela de fato receber fé. E só se pode receber fé através de ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não existe outro meio, não existe outra fé. Então vejamos o que é nascer da água e do Espírito, mas primeiro vejamos onde isso está escrito. Em João capítulo 3. Vamos ler a partir do 1 até o 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. É claro que isso aqui não tem como a gente entender, pelo menos não pela revelação do Espírito, que Jesus está falando acerca de dois nascimentos diferentes. Não. Nascer de novo e nascer da água e do Espírito é uma mesma coisa que proporciona isso que ele falou. Por quê? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, e aquele que nasce de novo torna-se participante do reino de Deus. Lhe é confiado um reino ao qual o Senhor Jesus confiou à igreja. E detalhe, a igreja é composta de novas criaturas e que são discípulos do Senhor Jesus, ou seja, aqueles que o ouvem e o obedecem, que guardam os mandamentos dele e os praticam, que têm os mandamentos dele e os guardam, ou seja, que ouve e pratica. Homens e mulheres prudentes, certo? Então, a partir do momento em que a pessoa ouve a pregação da palavra de Cristo e crê, essa pessoa está recebendo fé da parte de Deus, está nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito, está recebendo condições de poder pregar o testemunho do Filho de Deus. Quem creu nele tem em si o testemunho dele, certo? Está escrito. E desse modo, dessa maneira, é Deus, através da igreja, conduzindo pessoas a Cristo, que por sua vez conduz de volta a Deus. Como o próprio Senhor Jesus falou: todo aquele que ouve do Pai, este vem a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. São palavras do Senhor Jesus. Certo? Então, é notório a gente entender que Deus
usando um membro do corpo, um membro da igreja, pregando o Evangelho segundo as Escrituras, pregando o testemunho de Cristo, a pregação da palavra de Cristo, está conduzindo a pessoa a Cristo, porque se a pessoa crê, ela está sendo conduzida mesmo a Cristo, está sendo purificada dos seus pecados, né? Uma própria palavra fala que pelo nome de Cristo recebemos remissão de pecados. Essa é a aspersão da água pura, pregação da palavra, junto com o sacrifício, certo? Porque o testemunho é a morte e a ressurreição do Filho de Deus, certo? E se a pessoa crer nisso, ela está nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito, correto? E quando ela está sendo conduzida por Deus a Cristo, o Cristo, próprio Cristo, conduz a pessoa a Deus. É para não deixar brecha para o inimigo, a não ser que nós, novas criaturas, ouçamos a carne, nos afastemos da vontade do Deus vivo, certo? Caiamos da graça, crucifiquemos a Cristo pela segunda vez e, por consequência, acabemos pecando contra o Espírito Santo. Aí já era. É o afastamento mesmo, a apostasia, né? Se a gente der ouvidos à carne, é muito perigoso dar ouvidos à carne. Então, tendo o Espírito Santo, como foi prometido em Ezequiel 36, que Deus daria um novo coração, um novo espírito e colocaria o espírito dele, tudo isso acontece de uma vez só, né? Com os discípulos não, porque eles só iriam receber o Espírito depois que o Senhor Jesus fosse glorificado. Como foi, né? O Senhor Jesus foi glorificado, subiu aos céus. Pouco tempo depois, não se sabe quanto, dizem que foram 10 dias depois, né? Porque Jesus levou 40 dias aparecendo aos discípulos e esquecem que ele morreu na Páscoa, ficou 3 dias morto, né? No terceiro dia ele ressuscitou, certo? Então, podemos, quer dizer, não podemos nada, não podemos nada, só imaginar que pode ter sido, né? Como o dia de Pentecostes, é o 50º dia, dia de número 50, contando a partir da Páscoa, né? Como está escrito em Levíticos, a Páscoa é uma festa de 7 semanas e após mais um dia, que é o dia de número 50, vem o Pentecostes, né? Nesse dia de Pentecostes, que os discípulos estavam em Jerusalém, conforme o Senhor Jesus mandou eles esperarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? E nesse dia eles foram revestidos de poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, onde ali eles começaram a falar em outros idiomas, e as pessoas que vieram dos países dos idiomas que eles estavam falando, ouviram eles engrandecendo a Deus no idioma deles. O egípcio ouviu em egípcio, o romano ouviu em romano, o capadócio ouviu em capadócio e assim por diante. Certo? Nesse dia, os discípulos receberam o poder de Deus para anunciar o Evangelho da paz, como está escrito. E a partir desse momento, certo? Após alguns exemplos que foram diferentes, tipo lá em Samaria, quando Filipe pregou a multidão de Samaria, os discípulos precisaram ir lá para orarem por eles, para eles receberem o Espírito. Tirando esses exemplos, o natural de quem nasce de novo é já receber de Deus um novo coração, um novo Espírito e o Espírito Santo. Para quê? Para que ela possa compreender as Escrituras, receber o ensino da unção que procede do Santo, que é o Espírito Santo,
O Espírito Santo também é o poder que dá direito de se tornar filho de Deus, como a gente leu aqui em 2 Coríntios, sereis para mim filhos e filhas, né? E isso tudo vem em crer no Filho de Deus, certo? E era isso aqui que Jesus estava explicando para Nicodemos, na palavra. E ele ainda falou que o que é nascido da carne, é um ser carnal desse mundo. Mas o que nasce do Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, é o próprio Deus, certo? Se torna espírito, um ser espiritual, o qual recebe de Deus em Cristo Jesus toda a sorte de bênçãos espirituais, né, nas regiões celestes. Está escrito isso também, né? Então vamos ver aqui primeiro, aqui em João 1, vamos voltar aqui um capítulo, onde fala que quem crê no enviado de Deus recebe o poder de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus, certo? Então aqui, João 1, primeiro eu vou ler o 14, depois vou ler do 10 ao 13, certo? Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só que interessante, né? Nasceram de Deus. Todo aquele que creu no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu de Deus. Esse nascimento não é segundo a carne ou segundo a vontade do homem, certo? Não é o nascimento natural em que a gente nasce nesse mundo, descendentes de Adão, pecador, certo? Porque Adão passou a ter descendentes depois que ele pecou. Com isso, consequentemente, todos os que nasceram após isso, nasceram pecadores, com a exceção de Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito, certo? Então, o que é isso aqui, nascer de Deus? Leamos agora Tiago capítulo 1, do 16 ao 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? O próprio Deus, né? E como está escrito, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Muitos falam por aí que o Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento, é diferente do Novo. Isso é uma heresia. Cuidado, certo? Aqui a própria palavra diz que ele não muda. E continuando, pois segundo o seu querer, o querer de Deus, ele, Deus,
nos gerou pela palavra da verdade. O que é gerar? A gente sabe que gerar, né? A mulher, quando engravida, está gerando uma vida, né? Está gerando um filho, certo? Só que Deus gerou-nos. Quem creu no testemunho do Filho dele, quem creu em Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi gerado por Deus pela palavra da verdade. Nasceu de Deus, gerado por ele pela palavra da verdade. Glória a Deus. Está entendendo o que é nascer do Espírito? Mas aqui está falando o que é nascer da água e do Espírito. Sim, está falando dos dois. Só mais um texto para você entender isso aqui que eu estou falando sobre nascer da água e do Espírito. Efésios capítulo 5. Vou ler a partir do 25, porém é o 26 que mostra realmente sobre a água, falando diretamente o que é a água, certo? Então, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só que interessante. Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Cristo morreu por todos, mas ele morreu principalmente por aqueles que já criam nele, certo? E ele também rogou por aqueles que viriam a crer nele pela palavra. Está escrito isso também, né? Mas Cristo amou a igreja se entregando por ela, né? Para quê? Para que ele a santificasse, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. Água, palavra, Deus, Espírito. João 4 fala, Jesus mesmo está falando que Deus é Espírito. Não está claro o que é nascer da água e do Espírito? Fazendo parte do nascer de novo? Glória a Deus, a palavra de Deus ela é tremenda, ela esclarece muito as nossas dúvidas, a partir do momento em que damos ouvidos ao Espírito Santo, que é a unção que procede do Santo e que nos ensina. Mas para que possamos ouvir esta unção, precisamos nascer da água e do Espírito, certo? Nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, Deus põe em nós, além de pôr um novo coração e um novo espírito, põe o Espírito Santo. E é por isso que a palavra diz que nós somos santuário do Deus vivente. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido pelo menos essa questão do nascer da água e do Espírito para você. Mas se tiver ficado alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece, que você sabe que tem essa dúvida, ou mesmo você que prestou atenção, leu, acompanhou com a sua Bíblia, conseguiu entender e absorver essas informações, você mesmo pode ensinar. Não depende do vídeo, depende de você dar ouvidos ao Espírito Santo para que ele te capacite.
Glória a Deus que nos tem dado todas as condições em Cristo Jesus de podermos caminharmos na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com a paz do Senhor. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a redenção, a remissão dos pecados, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, quer sobre a terra.